Hoje o nosso assunto é sobre a questão ambiental. E eu estou falando para os senhores proprietários de caldeira, senhores construtores de caldeira, os homens ligados à parte de segurança do trabalho, os engenheiros, os técnicos de segurança do trabalho, o pessoal que cuida também do meio ambiente, principalmente os técnicos ambientais, engenheiros ambientais, os senhores gestores de produção, gestores de manutenção e todos, o senhor operador de caldeira e toda, diria assim, a população e específico a população de colaboradores da empresa aonde utilizem uma caldeira geradora de vapor no seu processo industrial, utilizando dessa fonte de energia, que é o vapor, o calor para processo de troca de aquecimento, para que os senhores tenham a possibilidade de produzir lá o seu produto. Assim como empresas que lidam com geração de energia, empresas que lidam com geração de transportes, que utilizam ainda o vapor, que é uma fonte de energia ainda ativa. Mas nós vamos centrar essa conversa exatamente naquelas empresas que trabalham com caldeiras, aonde o combustível é o combustível sólido, lenha e outros combustíveis sólidos alternativos. Posso citar outros mais agravantes, como o carvão mineral. Mas nós vamos centrar essa nossa conversa aqui dentro de um público-alvo de muitos proprietários de caldeira que queimam lá na sua caldeira o combustível sólido, lenha e similares. Muito bem, mas nós vamos tratar da questão ambiental. Senhores, os poluentes acontecem sim na caldeira. E eu vou falar apenas no momento da parte dos poluentes de emissões gasosas. Mas, noutra oportunidade, eu falo dos poluentes relacionados com as emissões líquidas. Outra oportunidade, eu falo dos poluentes de emissões sólidas. Então, esses três tipos de poluentes acontecem quando da geração do vapor nas suas caldeiras. E isto os senhores têm essa consciência, já que essa colocação, já que esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho de conscientização ambiental, trocando em miúdos, como se diz aqui no linguajado popular, acredito, aqui no Ceará se fala, pegar o beco. Não sei aí nos outros estados que estão me ouvindo, que estão assistindo o vídeo. Mas pegar o beco aqui no estado do Ceará é você seguir o beco, cair fora. Pegar o beco, a expressão é um jargão popular nosso, que você está numa situação que não dá para resolver, você está difícil mesmo, tem que correr daquela situação
você pega o beco. Então, você imagine esse nosso planeta, Terra. Aí sim, aí vale a expressão, senhores, minha casa, minha vida. Usando esse jargão também conhecido na política, minha casa, minha vida. Então, sim, senhores, se nós humanos continuarmos poluindo o nosso meio ambiente, vai chegar uma situação que nós vamos que pegar o beco. Pegar o beco para onde? Para Marte? Ainda os estudos de Marte, de vida humana, de moradia lá, ainda estão muito aquém. E para a Lua, também, situação lá também não nos absolve. Mas existe uma infinidade de planetas. O universo não se resume só na Via Láctea. Tem muita coisa, o universo é imenso, não se tem a dimensão. Agora, por que você fez essa introdução? Hoje já se sente o impacto do descaso que nós temos com o nosso meio ambiente, poluindo esse meio ambiente. E a caldeira, senhores, pode poluir esse meio ambiente. Era exatamente esse fechamento que eu estava fazendo, que fiz, para introduzir exatamente o assunto, que é uma cobrança hoje da norma que tem a ver com a caldeira, que é exatamente uma norma para os leigos, para os que não lidam com caldeira, que estão me ouvindo, mais de 5.000 seguidores, amigos no Facebook, amigos espalhados nessas redes sociais, e existe uma norma que é exatamente a NR13, caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. Essa norma, ela começou a ser publicada exatamente na portaria MTB número 3.214, de 8 de junho de 1978. Nós estamos agora em 2024. E agora, recente, na portaria MTP número 1846, de 1º de julho de 2022, foi outra vez publicada, outra vez atualizada essa legislação. E publicado no Diário Oficial da União, em 4/7/2022. Aí os senhores fazem, e por que você está falando isso? Isso tem validade, tem autos de lei, numa questão judicial, numa questão pericial, existe uma legislação a ser cumprida, que vai ser interpretada por quem faça o julgamento quando ocorrer algum problema, algum sinistro na sua caldeira, já que a sua caldeira é um equipamento de risco de explosão. Mas essa caldeira também causa um impacto ambiental.
E a natureza é nossa casa, nossa vida. Está explicado, então, a importância de cumprir, então, essa legislação. Inclusive, eu vou criticar ainda essa própria legislação. Então, vejamos o que eu quero colocar. Então, nessa legislação, em 13.4.2.3, diz: quando a caldeira for instalada em ambiente aberto, a área de caldeiras deve satisfazer os seguintes requisitos. Letra A: está afastada no mínimo de 3 metros outras instalações, estabelecimento, dos depósitos combustíveis, excetuando reservatórios para partida com até 2.000 litros de capacidade, do limite de propriedade de terceiros e do limite com as vias públicas. D. Dispor de pelo menos 2 saídas amplas, permanentes, desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direção distintas. C. Dispor de acesso fácil e seguro necessário à operação e à manutenção da caldeira, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas. Agora vem o que interessa, o D. O D exatamente de 13.4.2.3, que trata quando a caldeira for instalada em ambiente aberto. Então, o D é que é motivo dessa nossa conversa, que diz: ter sistema de captação, e lançamento de gás e material particulado, provenientes da combustão, para fora da área de operação, atendendo às normas ambientais vigentes. Eu vou ler ainda, para concluir, o 13.4.2.3, que diz respeito às caldeiras montadas em ambientes externos. O E é dispor de iluminação conforme normas vigentes, e o F, sistema de iluminação de emergência caso opere à noite. Eu li tudo isso, mas eu quero centrar exatamente no D, relativo à caldeira quando for instalada em ambiente aberto. E também vou falar do 13.4.2.4, que é o mesmo assunto ambiental, mas vou falar só do item ambiental, para não elastecer muito a nossa conversa. Então, já no 13.4.2.4 é o item G, que está lá a mesma redação. Ter sistema de captação e lançamento de gás e material particulado, provenientes da combustão, para fora da área de operação, atendendo às normas ambientais vigentes. Então, senhores, nós vamos aproveitar, porque existe uma questão, interpretação dos próprios proprietários da caldeira, em dizer que estão ilesos, que estão dentro do que a legislação está solicitando. Senhores, não estão, porque quando se lê o item D, já fala. Lá em cima diz:
no caso aqui do 13.4.2.3, né? Que é quando a caldeira for instalada em ambiente aberto. E ambiente fechado também é a mesma legislação. Então o que é que diz? Olhe bem a expressão inicial. Ter sistema de captação e lançamento de gás e material particulado. Pronto. A caldeira, quando for instalada, quando for concebido o projeto de instalação da caldeira para o senhor proprietário de caldeira, já é para fazer parte desse projeto o sistema de captação e lançamento de gás e material particulado. A norma está dizendo ter sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado. Aí vem o questionamento de alguns proprietários, que muitas vezes, e de alguns fabricantes, que também contestam esse pensamento, esse descumprimento por parte dos proprietários de caldeira. Não, mas eu fiz a medição ambiental e estou dentro dos parâmetros. E mostra, está aqui. Quer dizer que eu nunca vi. Até agora, uma empresa nunca me apresentou um laudo com todos os parâmetros ambientais. E mesmo que me mostre, eu ainda vou dizer que está faltando exatamente o sistema de captação e lançamento de gás e material particular. Eu vou só encontrar um chaminé, mas falta exatamente um sistema que na verdade trata a fumaça. É onde agora eu critico a legislação NR13, mas ao mesmo tempo elogio, porque quando os colegas que pensaram a NR13 colocaram ter sistema de captação e lançamento de gás e material particulado, eles deixaram de forma abrangente, porque as caldeiras queimam combustíveis diferenciados. Mas se sabe que dos equipamentos que eles chamam aqui de sistema, os mais utilizados para a caldeira que nós estamos nos referindo é depois que os gases quentes fazem o seu papel de aquecer a água, é levar essa água do estado líquido para o estado gasoso, que já é o primeiro vapor da caldeira, chamado vapor saturado. Cumprida essa missão, esses gases quentes que vêm lá da combustão do seu combustível sobre a grelha da fornalha, estou falando de uma caldeira flamo-tubular, que queima combustível sólido, tipo horizontal, com fornalha conectada nela. Então saiu dos passes de aquecimento da caldeira, eu chamo então fumaça. E essa fumaça, ela está circulando pela ação de um equipamento chamado exaustor, que está succionando tudo que está antes dele. Então, entre a saída da fumaça da caldeira
e a entrada desses gases, dessa fumaça no exaustor, nós colocamos um ciclone, que é exatamente para tirar o grosso da fumaça. Mas aí me dizem, doutor, e a grelha lá do cinzeiro não já decantou toda a fumaça? Não, ainda tem toda cinza, ainda tem particulado. Então, os senhores têm que montar entre a caldeira, a saída da caldeira e a entrada do exaustor, um ciclone ou multiciclone, que tem como a função tirar o grosso da fumaça, que é exatamente aquela cinza, aquela parte particulada, aquela parte densa, aquele pó, que é a cinza, que ainda escapou lá da grelha furada do cinzeiro. Já que eu falo para engenheiros, para técnicos, para operadores de caldeira. E os senhores conhecem muito bem, sabem a linguagem do que eu estou falando. Muito bem, mas o ciclone ou multiciclone não foi suficiente ainda, porque tem aquela fumigenzinha fina que escapou. Os senhores sabem que antes do exaustor ele está succionando e depois do exaustor ele está soprando. Então essa fuligem que entrou no exaustor agora vai ser soprada por exaustor a passar pela cortina d'água. Essa fuligenzinha ela vai ser lavada e vai se transformar em lama e decanta na bacia de lama desse lavador de gás, aproveitando a oportunidade. E se faz imediatamente o chaminé, muitas vezes o chaminé montado sobre esse próprio lavador de gás. Então esta é a orientação e a solicitação da legislação ambiental pela leitura. Ter sistema de captação e lançamentos dos gases e material particulado. Ter sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado. Então, senhores, para nós inspetores, já na inspeção inicial da caldeira dos senhores, não tendo estes equipamentos de tratamento da fumaça, nem liberar para operação. Não, mas nós só condenamos a caldeira porque nós estamos na posição de fazer juízo. O inspetor de caldeira ele está na posição de fazer juízo. E ele pode encerrar a caldeira, assim como ele pode, não encerrando a caldeira, fazer com que seja atendida a legislação para depois liberar a caldeira para funcionar. Nós ainda estamos, tá certo? Até, diria assim, cúmplices dessa situação. Que nós nos preocupamos mais com a questão estrutural da explosão da caldeira, mas nós estamos traindo o nosso meio ambiente.
nós precisamos cada vez mais reforçar essa condição de respeitar o ambiente. Não mais o fulano de tal, lá da Bezerra não sei de que, lá da rua não sei de que, lá da Avenida Paulista, não sei de quem, onde tem uma caldeira, tá certo? Nós cobramos isso dele. E não. Se os senhores começarem isso aqui na empresa, que eu proporciono para a população 2.000, 3.000 empregos, eu tiro a minha empresa aqui do local. Vou montar no outro canto. Eu não quero discutir essa forma de pensamento. Então, senhores, a caldeira, no caso que esteja montada, instalada numa região que não seja um distrito industrial, e mesmo no distrito industrial, já numa região residencial, tem residências próximas. No caso de uma caldeira de combustível sólido, o mais visível é exatamente o CO2, o dióxido de carbono, aqueles póleos pretos. Mesmo que os senhores digam que não precisam, mas de uma hora para outra, barrufando lá o chaminé, ou seja, a fornalha, aqui e acolá, a tendência de soltar póleos. Então não justifica os senhores dizer que fizeram a medição ambiental, está ok. Vocês têm que cumprir a legislação, ter sistema de captação e lançamento de gás e material particulado. É legislação. Tem que atender. Então, muitas vezes, o próprio empresário não é orientado. Então, eu chamo inclusive a atenção dos senhores fabricantes de caldeira que expliquem para esse empresário que está interessado em comprar uma caldeira, expliquem que tem que ter o exaustor, logicamente vai ter que ter o chaminé, vai ter que ter o tratamento da fumaça, assim como a água da caldeira tem que ser tratada, assim como a cinza tem que ter um local para ser colocado, assim como a água residual dessa caldeira não pode ser lançada nos mananciais. Isto, senhores, é conscientização ambiental na utilização de uma caldeira geradora de vapor. E o foco dessa nossa conversa hoje foi exatamente a necessidade e a exigência legal de tratar a fumaça. E a legislação manda ter sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado provenientes da combustão para fora da área de operação, atendendo às normas ambientais. Acabou-se. Então já é parte integrante da caldeira, como periférico, ter instalado o sistema de captação e lançamento dos gases e material particular provenientes da combustão. Está explicado.
Quem não tem, está em falta. Pode sim sofrer infrações exatamente do controle ambiental, das normas ambientais. E os danos à natureza são já perceptíveis no mundo que hoje vivemos. Então esse vídeo, ele trata da conscientização ambiental do uso das caldeiras geradoras de vapor.